paz do Senhor a todos. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez fazemos a abertura desta ministração e objetivo, trazer a palavra de Deus hoje, dia 5 de abril de 2020, ao vivo aqui no templo, ainda em quarentena. Ministrarei a palavra de Deus ao povo que está interessado em ouvir a palavra de Deus, membro dessa denominação, ou pessoa que tenha também interesse em ouvir a palavra de Deus, mesmo não sendo membro da igreja. Um momento de oração e nós faremos a leitura da palavra de Deus para ministrar a respeito de unidade espiritual. Unidade espiritual, uma doutrina negligenciada no século 21. No momento de oração, eu faço a leitura do texto sagrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abrimos o coração diante do Teu altar e a Bíblia Sagrada que será lida de forma subsequente e pedimos ao Senhor, a Deus, que o Espírito Santo, que sempre tem nos ajudado, venha e encontre liberdade, tanto em meu coração, quanto no coração de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, para que a vontade do Senhor se faça, tanto ao ministrar a palavra, quanto a ser ministrado em nome do Senhor Jesus, de acordo com as Tuas boas palavras, com as Tuas boas promessas, é a oração, amém e amém. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito da seguinte forma: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Repetindo, unidade espiritual, uma doutrina negligenciada no século 21. Na versão revista e atualizada diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Na linguagem de hoje diz assim, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito, com letra maiúscula, dá. Apesar da negligência apontada pelo título, estamos diante de uma doutrina legalmente difundida em toda a Bíblia Sagrada. Não se trata de teoria pastoral, mas de uma verdade objetiva apresentada em tantos textos sagrados, que somente a leitura de alguns deles já caracteriza argumentação suficiente. Então, em um primeiro momento, será listado apenas de forma exemplificativa alguns desses referidos textos. Ao final da ministração, será possível concluir que a negligência da doutrina apresentada tem sido a causa de grandes males para a nossa sociedade. Então, em um primeiro momento, como li aqui nessa introdução, nós vamos apenas listar, fazer aqui a leitura. Eu coloquei 10 textos da Bíblia Sagrada, eu disse de forma exemplificativa, porque apesar de 10 textos, não é exauriente. Tem muitos outros textos, tanto no Novo Testamento, os que coloquei aqui, só coloquei um do Velho Testamento, mas tem tanta matéria que eu teria que ficar fazendo a leitura desses textos, somente não daria tempo para fazer um comentário a respeito de cada um desses textos. Então, no primeiro tópico, na primeira divisão, que terá apenas nessa ministração de hoje 3 divisões. Então, primeiro tópico, textos sagrados, a leitura desses textos. Vamos lá. Salmo 133, 1, Cântico de Davi, Cântico dos Degraus, diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na linguagem de hoje vai dizer que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Esse foi o único texto que eu peguei da Antiga Aliança, mas existem dezenas, se não centenas de outros, falando a respeito dessa doutrina. Na carta, em Atos Apóstolos, capítulo 32, diz assim: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Que o Deus que inspira os homens a ficarem firmes, dando-lhes ânimo constante, conceda-lhes, esse é Romanos 15:5, uma mentalidade de união uns com os outros em sua lealdade comum a Cristo Jesus. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Meus irmãos, suplico-lhes agora, por tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo significa para vocês, que falem com unanimidade e não se deixem dividir em partidos. Juntos, todos vocês devem atingir a unidade no pensar e no julgar. Carta de Paulo ainda, só que agora aos Filipenses, versículo 27, capítulo 1. Podereis saber que vocês estão firmes num espírito de unidade, lutando com mente sincera pela fé do Evangelho. Filipenses ainda, capítulo 2, versículo 2 diz assim, torne minha alegria completa, vivam juntos em harmonia, vivam juntos em amor, como se entre vocês houvesse uma única mente e um único espírito. Carta de Paulo aos Coríntios, dessa vez a segunda carta, capítulo 13, versículo 11. Finalmente, irmãos, animem-se, busquem a perfeição, aceitem meu estímulo e estejam de acordo uns com os outros e vivam em paz. Dessa forma, o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Então observem que a leitura desses 10 textos sagrados, um apenas do Velho Testamento e todos os outros 9 da Nova Aliança, já são textos argumentativos. Eu não preciso aqui fazer uma longa argumentação a respeito deste assunto, dizendo que é uma doutrina que está na Bíblia Sagrada. Só a leitura destes textos aqui, que eu deixei grifado em vermelho, inclusive, para destacar o lugar onde está escrito sobre unidade, sobre estar junto, sobre ser um, sobre fazer a parte no que diz respeito a isso. Então, é uma doutrina. Esse é o primeiro momento que nós vamos usar. Vou fazer uma ministração breve para que não sejam cansados ao ouvir esta palavra. Então, de uma forma prática, eu já vou para a segunda parte. Então, é uma doutrina. Na introdução falamos que é uma doutrina e que a leitura de alguns textos seria suficiente. Estão aqui os textos que você pode, está gravado aí, você pode procurar na Bíblia Sagrada e vai ver que, independente da versão que você utilizar, está falando da mesma coisa. E nós já vamos então para a segunda divisão desta ministração, que é as principais razões das divisões e das separações. Estamos entendendo que unidade espiritual é uma doutrina, mas é uma doutrina que tem sido negligenciada no século XXI. Apesar de estar com tantos textos na Bíblia Sagrada, não estamos dando a devida atenção que deveríamos para este ensinamento, que é uma exigência do Senhor da Igreja. Então, quais são algumas das principais razões? É lógico que tem muitas outras razões. Eu separei algumas aqui dentro desse tópico. Eu fiz a letra A, a letra B, a C e a D, mas seria possível continuar. E aí, só em cima de as principais razões das divisões e separações, fazer uma ministração extensa, porque de fato são muitos os motivos
para que exista esta separação, para que exista esta divisão, e nós vamos ver alguns deles. Então veja só, o primeiro motivo é falta de esforço humano. O texto diz assim: esforçando-vos diligentemente. A palavra aqui traduzida significa esforçar-se, empenhar-se, ser diligente. Esforçando-vos diligentemente. É apoldazo, o termo grego usado aqui para esta palavra. Então, está sendo nos dito que é preciso existir um esforço. Uma vez que não prestamos atenção nos textos que formam esta doutrina e não nos interessamos na prática dessa doutrina, falta então o esforço humano. Porque os cristãos estão tão divididos como nós observamos nos dias atuais? Simples, falta de esforço humano. Esforço é algo exigido em toda a Bíblia Sagrada. Falar sobre esforço, usaríamos muito tempo para falar a respeito disso. É uma das falas de Deus para Josué quando ele inicia seu ministério em substituição a Moisés. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele diz: eu vou ser contigo, leia esse livro, não cesse de ler esse livro de dia e noite, antes medita nele dia e noite, para cuidar e fazer conforme está escrito. Então esforça-te é uma doutrina, é uma ordem de Deus para nós. Então não existe essa unidade, ou essa doutrina não é praticada por falta de esforço humano. Essa é uma das primeiras razões. Uma segunda razão para que a igreja, os denominados cristãos estejam divididos é quanto ao discurso ou fala. Por que será que as opiniões dos crentes do presente século são tão divergentes? Você já fez essa pergunta? Por que será que parece que não existe acordo, né? Você começa a dialogar e já vem, não concordo. Eu não vejo por aí, já vem o debate, já vem a discussão, já vem a separação, já vem os partidos. Não, eu concordo, eu sou dessa opinião aqui. Não, eu fico nessa opinião. Eu não concordo com isso, e fica aquela divisão. Por quê? Você já fez essa pergunta? Então, aí vai a resposta. É pelo fato de que os assuntos que tomam conta das reuniões dos crentes não são de interesse do Espírito Santo. Tenho observado que Jesus, a Bíblia, o Espírito Santo não fazem parte dos assuntos dos crentes atuais. Eles preferem falar sobre coronavírus, futebol, música, etc. Tenho observado que, a menos que eu tome a iniciativa ou provoque, posso ficar várias horas ou até um dia inteiro conversando com um crente e não ouço nenhuma vez o nome de Jesus, nada de Espírito Santo, nem mesmo de Bíblia. Então, uma das razões porque há a divisão, não existe a unidade no Espírito, uma das causas é falta de esforço humano. A Bíblia fala para nos esforçarmos, o texto fala a respeito disso. A segunda razão é quanto ao discurso, aquilo que ocupa a nossa fala, sobre o que nós conversamos. Por que não concordamos? Nós não concordamos porque o que toma a parte toda do nosso diálogo não é o reino de Deus. A discordância é porque nos metemos a falar sobre política. Queremos entender de política, queremos achar que o Bolsonaro é o cara. Não, queremos achar que quem vale de verdade é o Lula. Não, então toma-se partido. Nós falamos, entendemos muito de política, entendemos muito de futebol, sabemos qual é o melhor time, quem é o técnico do time atual, quantas vezes ele foi campeão. Nós sabemos muito sobre coisas humanas. Os crentes de hoje falam muito sobre coisas humanas e sobre coisas capazes de causar divisão, mas não falamos do nome de Jesus,
não falamos do Espírito Santo. Eu não estou falando sobre pregação, eu estou falando sobre os bastidores, porque a divisão não está em cima do culto, a divisão está nos bastidores, a divisão está depois que termina o culto, a divisão está nas reuniões antes ou depois do culto. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o coronavírus. Não vai ter concordância, viu? Porque nem mesmo quem está responsável por cuidar disso está concordando. O presidente fala uma coisa, o governador fala outra diferente. Aí por quê? Não existe concordância a respeito disso. E como cristãos, não foi para isso que nós somos chamados. Se vamos falar sobre Jesus, se vamos falar sobre o Espírito Santo, se vamos falar sobre a palavra de Deus, temos muito mais a aprender do que a discutir. Então veja só, em um passado não muito distante, éramos conhecidos, chamados de os bíblias, fanáticos, porque não queríamos falar de outra coisa a não ser de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia. Agora não queremos mais falar sobre o assunto. Primeiro substituímos por assuntos de igreja, depois nos especializamos em política, futebol, filme, jogo e tudo mais. Aquela fase você passa desse jeito. Não, tem uma senha, se você pegar em tal lugar, você vai conseguir. Entendemos de muita coisa, tá? Mas nós não somos mais chamados de os Bíblia, né? Na ministração de ontem, eu falei o desodorante do crente, né? A Bíblia debaixo do braço, estudar, falar a respeito. Vamos conversar sobre o que está escrito em um desses 10 versículos. Vamos ver esses 10, vamos ver quantos são, se tem mais 20, se tem mais 30. Vamos ver se tem na velha aliança o que tem. O que a Bíblia fala a respeito, nós não conversamos sobre isso. Nosso diálogo, depois do culto principalmente, terminou o culto, terminou a pregação, os bastidores não falam, às vezes, nem da ministração que foi feita, às vezes se fala para falar mal. Ao invés de se tornar especialista em reino de Deus, nos tornamos especialistas em coisas humanas. Esta é uma das razões que causa as divisões, tá? Aí, não, esse camarada é muito retrógrado, o cara tem coragem de falar que o Lula é o cara, pelo amor de Deus, né? Cada um acha o que esse não é o nosso assunto, esse não fomos chamados para isso. Aliás, foi uma chamada muito forte do mestre, chamada de atenção, porque uma das últimas perguntas dos discípulos antes do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, foi isso: o Senhor vai restaurar o reino a Israel nesse tempo? E Jesus diz: não pertence a vocês saber tempos e estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, para si. Não é para você, não é da conta de vocês isso, mas recebereis virtude, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Você já sabe. Fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo, fomos chamados para ser amigos da Bíblia, familiarizados com a palavra de Deus, fomos chamados para a santidade, como foi ministrado na palavra de ontem, fomos chamados para pregar o Evangelho. E se nos distanciamos disso, automaticamente nos distanciamos também um dos outros. Uma outra razão que causa a divisão é a consideração de classe social. Aí eu escrevi aqui, um irmão nosso, que era músico em uma nossa igreja, e linha de frente em uma cidade que eu não vou mencionar qual, chegou para o pastor e disse: eu estou saindo da igreja. O pastor perguntou por quê? Ele respondeu: preciso oferecer um social melhor para o meu filho. Ele era pobre, aí ele cresceu financeiramente, agora a pequena comunidade já não representava a sua classe social mais. Tá? É muito comum isso. Isso que eu estou falando é verídico, é uma história verídica. Eu só não vou dar nome para não denegrir a imagem de ninguém. Eu não sei quais as pessoas que vão assistir a esse vídeo. Não vou dizer se é cidade aqui perto, se é cidade de longe. Eu não vou dizer, mas isso aconteceu de fato. Um músico que durante muitos anos a fio, e eu me lembro, eu conhecia pessoalmente, tá? Sua vida financeira não era tão elevada, mas aí ele começou a ganhar muito dinheiro, ganhar bastante dinheiro, e aí ele percebe que a situação vai mudando,
e aí a classe social. E se você duvida disso que eu estou falando, quando o nosso irmão Darcy se mudou de Tambaú para Casa Branca, ele foi procurado pela liderança de uma denominação, que eu também não vou mencionar qual. Aqueles líderes disseram a ele que a nossa denominação, que ele começara a frequentar, não possuía o mesmo nível social que o dele. Graças a Deus que ele foi humilde e não deu ouvidos àqueles líderes e esteve conosco em uma de nossas melhores fases da igreja, até que se mudou para São João da Boa Vista. Então veja só, eu não estou dizendo que igreja que é, mas quando ele mudou para Casa Branca e alguém soube que ele estava frequentando a nossa igreja, falou para ele: você não vai ficar lá, você não é tua classe, não é o teu nível. Então eu estou falando do externo, mas tendo em mente que eu estou pregando para o interno. A divisão, de fato, ela não possui um nível externo somente. Mais adiante vamos entender que a divisão externa, ela parte do interno para o externo. Não está dividido lá fora e unido aqui dentro. Está dividido lá fora porque está dividido aqui dentro. Essa é a verdade, tá? Então, apesar de estar falando do externo, não há dúvida nenhuma que exista divisão em nosso meio, dentro da nossa própria denominação. E aí, a quarta razão para que haja divisão e não haja unidade no espírito é resistência ao princípio de autoridade ou aos princípios de autoridade estabelecidos por Deus. A falta de humildade dos crentes do presente século faz com que eles não se submetam às autoridades legitimamente constituídas por Deus. Por isso, milhares de novas denominações surgem todos os dias. Só no meu pequeno bairro tem mais de 10. Algumas delas já mudaram o nome mais de 3 vezes. Você passa em frente e a placa mudou. Você pensa que é outro povo, mudou a igreja daí, não, é o mesmo povo. O que houve foi uma separação, desligou da sede, agora está ligado numa outra denominação. Se o líder lá de cima falou alguma coisa que eu não gostei aqui embaixo, então eu tiro a placa da minha igreja e ponho uma outra placa. Então, só no Parque São Paulo, o bairro onde moro, tem mais de 10 denominações. E como eu disse, algumas delas, você passa lá, é tal igreja. Aí você passa lá em frente, é tal igreja. Mas você olha, é o mesmo povo que está lá dentro. Mudou, divisão, falta de submissão à autoridade. Não é só as denominações que estão se dividindo. Dentro de cada denominação, as pessoas estão se dividindo. Em um momento de quarentena, que pode ser seguido de um final desconhecido por nós, dentro de nosso próprio grupo de WhatsApp, existem divisões. Veja só, nós estamos vivendo esse momento de quarentena que a gente não sabe o que vai acontecer. O decreto termina amanhã ou depois, se não me engano, acho que amanhã termina. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente percebe que a divisão, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Dentro da própria denominação existe divisão. Neste momento estou fazendo esta ministração, daqui a pouco vou subir esse vídeo. Como no culto de domingo, as pessoas não podem vir na igreja, então, no momento que seria o momento da ministração, param para ouvir a palavra de Deus. Eu acabo de postar o vídeo, alguém vai lá e posta um vídeo de uma outra pregação, de um outro pregador. Alguém vai lá e posta uma sala de pastores, de encontro. Gente, por que não conseguimos nos organizar e por que não conseguimos entender que Deus trabalha dentro de uma situação com hierarquia? Deus deu uns para pastores e outros para doutores, para mestres, e tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, nós somos chamados. E a divisão não está lá fora, a divisão acontece aqui dentro. E a divisão do lado de dentro faz com que se torne impossível a unidade do lado de fora. Somos uma comunidade pequena, e mesmo dentro dessa comunidade existem divisões. Faço chamada para ele, foi o que eu acabei de falar agora. Aí eu escrevi aqui no final, respeitem pelo menos os dias oficiais de culto,
e no horário que compreende o culto que estaríamos realizando no templo. Estamos juntos como comunidade. Vemos membros de nossa comunidade postando dezenas de vídeos de outros ministérios, mas tem gente que nem mesmo se inscreveu no seu próprio canal. O nome do canal é Família o Brasil para Cristo, ou Família BBC Casa Branca. Aí alguém consegue compartilhar um vídeo de um pregador da outra igreja, mas ele não compartilha um vídeo do pregador da igreja dele. Por quê? Porque ele está dividido dentro da sua própria igreja. E não pense que é porque ele gosta mais do outro pregador, porque se ele estivesse lá na outra igreja, é possível que ele ia postar o vídeo do pregador desta igreja. São divisões, e essa divisão interna, que é uma doutrina da palavra de Deus, que não deva existir essa divisão, ela causa a divisão externa também, causa divisão. Muito se fala em ecumenismo, muito se fala em unidade, em unir as denominações, mas como você vai unir de forma externa se não estiver unido internamente? Como resolver o problema? Esse é o último tópico da ministração desta noite. O que faço para resolver esse problema? Apresentamos o problema, apresentamos a existência da doutrina, uma doutrina que não está respeitada, explicamos por que isso não está acontecendo. Algumas das razões existem, outras razões, é verdade, mas são razões que precisam ser tratadas, e nós precisamos sim retomar essa doutrina e praticá-la de acordo com a palavra de Deus. E como fazer isso? Como faço para resolver esse problema? De volta ao nosso texto, nós vemos: esforçai-vos diligentemente. Esforçar diligentemente, isso significa atender cuidadosamente, tomar conta, eu pulei aqui, o esforçar eu já falei lá no outro texto, esse aqui é o perseverar, né? E perseverar, atender cuidadosamente e tomar conta. A próxima palavra é preservar a unidade, o consentimento pelo Espírito, que é pneuma, o Espírito Santo, está escrito com letra maiúscula, aquilo com o que se amarra, é o que fala a respeito do vínculo, né? Aquilo com o que se amarra. A palavra é susdesmo, que significa aquilo com o que se amarra, atadura, laço, dos ligamentos pelos quais os membros do corpo são unidos, aquilo que é amarrado junto, um pacote. E paz, a paz que é dada pelo Espírito é Eirene, que vai falar a respeito da harmonia. Então, como que resolvo isso? O nosso texto vai falar a respeito disso. O nosso texto fala que o esforço humano, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, porque essa unidade não é possível só pelo esforço humano, só é possível ter unidade pelo Espírito Santo de Deus. Entender que esta paz entre os irmãos, ela não é uma coisa que você pode, é opcional, e pode observar, a falta de unidade, ela acaba sendo interrompida por grupos e por pessoas que não conseguem viver em paz dentro de uma comunidade, e elas então saem dessa comunidade e vão para uma outra comunidade, mas elas não vão viver em paz naquela comunidade. Alguém já usou a seguinte frase: a ferrugem acompanha o ferro. O que faz? O que acontece? Começa a criar problemas lá, começa a ter os problemas. Toda denominação tem as suas divisões, tem as suas dificuldades. Alguém diz assim: o cisma da igreja, a divisão da igreja. O pessoal saiu da igreja católica, aí dividiu em todas essas denominações que a gente vê hoje. O correto é que tivesse ficado dentro da igreja católica. Alguém pensa assim. Quem pensa assim é porque não conhece nada de catolicismo e não conhece a igreja católica. Pensa que a igreja católica é uma igreja unida. Pensa que o povo de lá é um povo totalmente
unido. De jeito nenhum, é uma igreja totalmente dividida de forma interna também. É uma igreja onde os carismáticos são criticados por aqueles que não acreditam em manifestação de dons espirituais. A igreja católica romana é totalmente dividida também por dentro, tá? Agora, a minha Bíblia Sagrada vai dizer que é uma doutrina que nós, como os cristãos que somos, devemos nos esforçar. Só esse esforço? Não. Está dizendo que quem promove essa paz, o que nos vincula, o que nos faz ter a unidade do Espírito Santo, é a paz que é dada somente pelo Espírito Santo. Você não consegue ter unidade, você não consegue viver em comunhão só pelo seu esforço. É preciso ter o esforço, mas é preciso também ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Então eu leio a conclusão e nós já estamos indo para o fim da ministração de hoje. Conclusão. Então entendemos que o nosso tema é uma doutrina que precisa ser revista e retomada pela comunidade. O nosso esforço precisa ser empregado para esta prática. Sabemos que somente pelo Espírito Santo seremos capazes de chegarmos à unidade pretendida por Jesus. Quando orou lá no capítulo 17 de João, versículo 11, ele diz: eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que a oração de Jesus nos alcance e que Deus nos encha do Espírito Santo, ao ponto de retomarmos e preservarmos a unidade exigida pelo próprio Senhor da igreja. Eu leio novamente o texto inicial: esforçando-vos diligentemente. Ponham atenção nesse esforço, preste atenção nisso. Sou eu um promotor de unidade, ou eu não estou fazendo nenhum esforço para que a comunidade permaneça unida? Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, a unidade dada pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a primeira coisa que veio ao nosso coração foi a paz com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus, e quando chegamos aqui, chegamos cheios de paz. Essa paz precisa ser preservada, e ela só pode ser preservada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós brigarmos uns com os outros, se não nos esforçarmos em amor, se não nos esforçarmos pela unidade, toda a comunidade sofre, e lá fora também existe o sofrimento. Existem vídeos aí postados no YouTube, em tantos outros lugares, de muita gente hoje ajoelhada nas avenidas de São Paulo, todos a uma distância que está sendo recomendada, mas os caminhoneiros passando e o pessoal de joelhos diante do Senhor. São crentes de várias denominações diferentes, e quem sabe, se Deus não espera que neste tempo de quarentena que nós estamos vivendo, uma das principais doutrinas que sejam retomadas por nós, povo de Deus, seja a unidade, seja a paz entre nós, seja o fim da divisão. Eu não estou falando nem de divisão de denominação com denominação, mas eu estou falando de falarmos uma língua só. Se o Senhor nos chamou para ser membros desta comunidade, vamos defender tudo aquilo que o Senhor nos deu. Vamos trabalhar juntos, vamos nos unir nisso, em nome do Senhor Jesus. Isso é a vontade do dono da igreja, do Senhor da igreja. Esta será a oração que faremos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a unidade espiritual é uma doutrina que nós precisamos rever, a fim de praticar com um esforço maior, com um cuidado maior. Não podemos estar divididos. Não podemos, meu Deus, deixar de investir os esforços exigidos, fazer a nossa parte,
sermos promotores de paz, pacificadores, Senhor, porque está escrito que são bem-aventurados os pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a investir, a empregar todo o esforço possível para promovermos a unidade espiritual, principalmente no sentido interno, e certamente que esse interno vai refletir também em algo externo. Se estivermos unidos aqui dentro, se estivermos juntos no Senhor, não teremos nenhum problema em ir lá fora, porque juntos nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe. Reitero aqui a informação de estar à disposição. No dia próximo, agora segunda-feira, eu tenho um plantão de 12 horas. Isso foi favorável, tá? Eu disse lá naquela pregação que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, e um dos benefícios que recebi foi a possibilidade de fazer plantão, viu? Então agora eu faço 12 horas na segunda-feira, mas na terça-feira eu não vou trabalhar. Depois faço 12 horas na quarta-feira novamente, só que na quinta e na sexta, que é feriado, eu não vou trabalhar nem no sábado, nem no domingo. Isso vai me dar, nem na segunda, porque eu volto na terça-feira, vai me dar um tempo maior. Então nesse tempo, se você precisar de conselho pastoral, se você precisar de ajuda, inclusive financeira, essa situação está difícil, eu estou passando fome. Membro desta comunidade só passa fome se não tiver humildade. Se não tiver humildade, porque enquanto um estiver comendo, enquanto um tiver alimento, se somos uma unidade, se somos uma família, se somos um corpo, a gente, se for passar fome, a gente vai passar junto. Somos uma família, não vamos passar fome, tá? Então, perdi o emprego, eu não estou sem condição, entre em contato, faça o contato, e nós vamos simplesmente fazer tudo o que for possível e ajudá-lo, tá? Então você precisa de oração, precisa de uma atenção especial. Eu marco com você, muito embora essa semana agora é possível que a gente já faça até o culto de estudo bíblico na quarta-feira aqui na igreja. Eu não sei, preciso ouvir ainda. O decreto encerra nessa segunda-feira, tá? Então quarta-feira em tese já não tem decreto mais, tá? A denominação do lado da minha casa já abriu hoje. Não sei se estava todo mundo lá, eu não olhei, mas já estão fazendo reuniões. Então eu acredito, ontem também fizeram. Eu acredito que essa semana já seja possível fazer a reunião. Na quarta-feira o estudo bíblico provavelmente seja aqui na igreja mesmo, tá bom? Então Deus vos abençoe. Até quarta-feira, para quem vem na quarta-feira, até sábado, até domingo, até nos encontrarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo.